Estão aí então os nossos croissants devidamente assados. Lembrando que é um método direto, certo? Com o glaze então, você consegue dar um brilho, um destaque maior para o seu croissant. Um método direto, sem descanso entre as dobras. Lembrando que nós conseguimos chegar a este método fazendo um bom trabalho para que ela tivesse elasticidade no cilindro. Estão aí finalizados, decorados e prontos para venda. Você consegue ter um bom retorno através da massa de semi-folhados, que é a massa do croissant. Então, croissants finalizados, espero que tenham gostado. Lembrando que meu nome, Padeiro Ricardo. Se puderem, dá um confere lá no meu perfil no Instagram, Padeiro Ricardo. Vai ter minha fotinho lá, minha fotinho ela é inconfundível. Vocês vão reconhecer porque a carinha é a mesma. Dá um confere lá. Se gostaram do conteúdo, compartilha com quem pode ajudar. Talvez aqui a gente possa ajudar muitas pessoas também a fazer croissants, bons croissants, e ganhar um bom dinheirinho com isso. Olha só. Lembrando que é um método direto. Não uso manteiga francesa, não uso farinha francesa, uso farinha tradicional encontrada no mercado. Lembrando que você precisa também escolher uma boa farinha. Olha, depois de finalizado. Padeiro Ricardo aqui, eu quero trazer para vocês o processo, tanto de laminação quanto modelagem para croissants, de forma direta. Usando uma farinha comum, uma farinha de supermercado, mas lembrando que precisa ser uma boa farinha. Ingredientes devidamente pesados. Hoje eu vou usar manteiga, nossa receita. Lembrando que você pode usar tanto a manteiga quanto a margarina. De preferência uma margarina 80% lipídio. Eu ando meio rouco, tá gente? Então dê bola. 2 ovos por 1 kg de receita. Margarina folhada devidamente já pesada. Agora, antes de qualquer coisa, para que a gente possa dar início à nossa receita de croissant, existe algo que é fundamental, que é o que vai manter a qualidade do seu produto. Você precisa ter uma balança para poder pesar os seus ingredientes e ter precisão no resultado do seu croissant. Não só do seu croissant, mas também das variações que o croissant traz através da massa enfolhada. Balancinha barata. Hoje você encontra no mercado, até mesmo na internet, uma balancinha dessa, R$ 29,00, você adquire uma balança igual. Então, ingredientes devidamente pesados. Agora eu vou jogar tudo na minha maceira. Uma maceira rápida de uma única velocidade. Sendo uma maceira rápida de uma única velocidade, ela aquece a minha massa muito rápido. Então, lembrando que todos os ingredientes que eu vou usar, sejam eles líquidos, eu vou usar gelados. Vou usar leite integral nessa receita também, gelado. Vou usar água gelada nessa receita também. E existe um outro ingrediente que eu uso, que é para manter a umidade da minha massa. Eu uso gelo. Por que o gelo? O gelo para manter a temperatura da minha massa e também para manter a umidade necessária para que esse croissant cresça bonito e dê um bom salto de forno. Então a umidade da massa ela é importante, tanto no crescimento, processo de fermentação, quanto no desenvolvimento no forno também vai fazer toda a diferença, então, a umidade da massa. Então, na minha receita, eu também uso gelo. A minha receita total, ela tem 45% de líquidos, água, leite e gelo. Sem contar com a manteiga e os ovos. Lembrando, para recapitular, 25% de leite, 20% de água gelada. Desta água gelada, metade dela eu uso gelo. Gelo em cubo mesmo. Que é para manter a temperatura da minha massa e a umidade, que vai fazer total diferença no seu resultado final. Me acompanha. Os ingredientes devidamente pesados, os líquidos à parte. Coloquei todos os ingredientes, coloquei os ovos, coloquei a manteiga, coloquei o gelo, 25% de leite integral e a água gelada,
que eu havia pesado à parte não foi as 100 gramas que eu havia pesado, foram apenas 30 gramas. Então, foi adicionado essa receita, 100 gramas de gelo, 30 gramas de água gelada, 250 gramas de leite integral, também gelado. Esses foram os líquidos, sem contar os ovos, 2 ovos, e a manteiga, que também contém líquido. Então, massa batida, eu misturei a massa. Se você já fez pão, conhece o famoso ponto de véu? Não dei ponto de véu, mas é uma massa que eu alisei ela, olha só. Mas eu não terminei o véu, mas ela tem uma certa elasticidade. Esse é o ponto. Muitas vezes ao misturar massa, ela ainda vai se rasgar ao manipular. Você percebe que aqui ela já tem uma certa elasticidade. Uma certa elasticidade. Tempo de batimento vai variar muito de maceira para maceira. Vai variar muito de maceira para maceira. Mais ou menos a minha maceira rápida, 5, 6 minutos. Tempo de misturar, conseguir uma certa elasticidade. Vê que ela ainda tem uma certa resistência. Mas o fato também de usar o gelo mantém a umidade da minha massa. Mas agora, o ponto-chave de tudo, cilindro. Nós vamos terminar o ponto de véu desta massa no cilindro. Então, quero que vocês me acompanhem no cilindro. Eu vou cilindrar ela até ela ganhar a elasticidade que eu quero, para depois fazer o processo de dobras com a margarina folhada. Então, vamos lá, então. O que a gente precisa se deter no momento de cilindrar, que realmente vai fazer diferença? Percebe que a todo tempo eu não simplesmente deixo ela simplesmente escorregar pelo cilindro, mas eu faço com que essa massa trabalhe no cilindro. Percebam também que eu vou fechando esse cilindro aos poucos, até chegar num ponto em que a espessura da massa me ajude a trabalhar a elasticidade desta massa. Se ao cilindrar você deixar o cilindro muito aberto, o tempo necessário para que esta massa alise vai demorar muito mais. Então é importante que você encontre um ponto no seu cilindro onde você perceba que é uma espessura boa para trabalhar a elasticidade desta massa. Naturalmente, você vai começar com um cilindro mais aberto. Há um dado momento onde você vai perceber a necessidade de fechar ele para que você consiga alisar melhor a sua massa. A todo momento eu jogo farinha no cilindro e não na massa. Eu continuamente puxo a massa contra mim. Então você simplesmente não vai jogar a massa no cilindro e deixar que ela escorra. Você vai puxar a massa ao seu favor para que trabalhe a elasticidade e para que a gente termine o véu desta massa. Então, durante todo o tempo em que eu cilindro a massa, eu puxo ela contra mim, para que eu trabalhe bem a elasticidade dela, que é algo muito importante. Se faz necessário trabalhar bem a elasticidade da massa no cilindro, para que o seu croissant tenha um salto de forno, para que ao distribuir a margarina folhada, esta margarina folhada ela não saia para fora, o que rasga esta massa. Então, se faz necessário alisar bem a sua massa, se faz necessário trabalhar bem a elasticidade da massa, para que não crie ranhuras. Então, nesse momento, eu aproximei mais a câmera aqui, para que vocês vejam como a massa está ficando lisa e ela começa a ter um brilho. Quando você começa a alisar a massa no cilindro, ela está mais seca. A farinha está mais exposta. Então, quanto mais você cilindra, mais brilhosa essa massa fica. Você começa a sentir mais a umidade desta massa nas mãos. E lembrando, eu sempre jogo farinha no cilindro e não na massa. Então eu trabalho todo o tempo a elasticidade dessa massa, puxando ela contra mim. Tempo de cilindro varia muito de cilindro para cilindro. Mas pontos importantes em que você tem que observar. A umidade da massa você vai sentir nas mãos. Vai chegar um ponto desta massa que você vai passar os dedos e ela vai estar bem lisinha. E ela não cria mais arrepios.
Por algum motivo eu achei que havia ligado o microfone, então eu vou continuar narrando aqui, né, como se eu estivesse falando. Massa devidamente cilindrada, então eu chamo a atenção aqui para que vocês observem mais de perto como a massa ficou bem lisinha. Quando você passar a mão na massa, você vai sentir que ela não arrepia mais, ela está bem lisinha. E ao tocar nesta massa, você vai sentir a umidade nela. Vai ficar uma massa bem brilhosa. Este é o ponto. Você vai sentir a umidade ao tocar na massa. Você vai perceber uma maior elasticidade após cilindrar esta massa, diferente de quando eu tirei da mecânica, da minha masseira e coloquei em cima da mesa. Ela tinha uma certa elasticidade, mas ainda uma resistência. Agora ela está brilhosa, lisa, com uma umidade aparente e com uma boa elasticidade, que é o que nós precisamos para que o nosso croissant não rasgue. Massa devidamente espichada, pronta para o processo de laminação e de dobras. Como eu faço para distribuir minha margarina folhada aqui? Certo. Vamos deixá-la um pouquinho de lado aqui. Tem aqui 400 gramas de margarina folhada devidamente pesada. Lembra? Seu melhor amigo nesse momento é a balança. Então, devidamente pesado, 400 gramas de margarina. Como que eu vou espichar? Usando um plástico, saquinho plástico comum. Já tem o tamanho desejado da minha massa. Com base no tamanho da massa que eu tenho, eu vou espichar minha margarina folhada. De que forma? Espichando a mão mesmo. Começo do centro da massa. Começo do centro da massa. Distribuo ela de forma manual mesmo. Lembrando que isso aqui é uma margarina folhada, tá? Não é uma manteiga. Margarina própria para folhados. Não sei de que região você está assistindo o vídeo, mas procure por uma boa margarina folhada, tá? Existem várias marcas aí, procure por uma boa margarina que ela vai trazer um resultado diferente também, o resultado final no seu croissant. Mais ou menos 2/3 da minha massa. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui. Mais ou menos 2/3 da minha massa, certo? Pichei minha margarina folhada de forma bem manual dentro de um saquinho. Olha só que prático. Vou distribuir ela mais ou menos. Tu vai dividir a sua massa em 3 partes possivelmente iguais. 2/3 dessa massa você vai cobrir com margarina folhada. A primeira parte que não tem margarina folhada, você vai dobrar sobre a margarina. Dobrou sobre a margarina. Eu criei por hábito usar um borrifadorzinho. Então, eu gosto de molhar. Ela melhora o processo de dobras. Acho mais prático. Umedeci a massa. Agora, essa parte que tem margarina, você vai dobrar sobre a que não tem margarina. Então, nós encontramos aqui a nossa primeira dobra de 3. Primeira dobra de 3. Ó. Primeira dobra com 3 camadas. Certo? Vamos ajudar a distribuir essa margarina com a mão mesmo. Como não é manteiga, muitas vezes a manteiga, se você for manipular com a mão... Gente, eu peço desculpa que eu tô rouco, tá? Aqui na minha cidade está uma certa umidade, então eu acabei ficando rouco. Mas não poderia deixar de gravar. Se fosse uma manteiga, distribuir com a mão, muitas vezes pode derreter essa manteiga. Com a margarina folhada, ela é de mais fácil manuseio. Então, você pode, mesmo tendo as mãos quentes, como eu tenho, você pode ajudar a distribuir essa massa com a mão mesmo. Agora eu termino de espichar no cilindro e dou continuidade às outras dobras.
Como a gente trabalhou bastante essa massa no cilindro, e ela obteve uma boa elasticidade, então o fato de distribuir essa margarina folhada dentro da massa vai ser mais fácil. Ela vai criar ou ela vai encontrar menos resistência. Agora, se você cilindrou a sua massa e ela ainda tem uma certa resistência, pouca elasticidade, pode ser que a sua massa, ao distribuir essa margarina folhada, ela se rasgue. Mas como a gente trabalhou bastante a elasticidade desta massa no cilindro, pode perceber que ela não encontrou nenhum rasgo até então. Certo? Agora a segunda dobra. A segunda dobra, nós vamos fazer a dobra de livro. Você vai encontrar o centro da massa com a mão. Não sei nem se aqui é o centro da massa. Centro da massa. Encontramos o centro da massa. Você vai pegar as suas duas pontas e elas precisam se encontrar no centro desta massa, que é a dobra de livro. Vamos lá. Não ficou totalmente no centro. Vou ajeitar ela para que ela fique no centro da massa, ou possivelmente no centro desta massa. Chegou no centro da massa, opa, esqueci de um detalhe. Vamos deixar marcado aqui, mas é algo que eu gosto de usar, que é o meu amigo borrifador. É mesmo para manter a umidade entre as dobras. Hábito meu, tá? Não é regra, costume meu. Um costume adquirido ao longo desses 17 anos trabalhando com semifolhados. Encontramos as duas pontas, encontraram o centro da massa? Agora eu vou molhar um dos lados novamente. Porque eu gosto, tá? Não é regra, mas eu gosto, eu acho que facilita bastante. E aí nós vamos sobrepor uma camada sobre a outra. Olha só, esta é a dobra de livro. Nós dobramos em formato de livro. E ficaram então com 4 camadas. 4 camadas. Famosa dobra de livro. De novo, nós vamos auxiliar aqui. Esse aqui é um método direto, tá? É um método direto. Eu não vou deixar descansar na geladeira. Eu não vou deixar descansar 10, 15 minutos para que ela retome a elasticidade, para que ela descanse. Eu vou fazer as dobras de forma direta. Por que eu consigo fazer essas dobras de forma direta? Vou lembrar. Nós trabalhamos bastante a elasticidade desta massa no cilindro. Lembra? O brilho da massa, a umidade da massa e a elasticidade que a gente alcançou. A elasticidade que nós alcançamos através do cilindro. Fazendo o trabalho do cilindro para que ela ganhasse essa elasticidade. Então, por isso, eu consigo finalizar ela de forma direta. Se não, se você não alcançou essa elasticidade e a sua massa está rasgando, ela precisa descansar. Então, de uma dobra para outra, você pode deixar na geladeira, para que ela mantenha a umidade e não seque em temperatura ambiente. Você pode colocar na geladeira e deixar ela descansar de 10 a 15 minutos. E aí depois ir para a próxima dobra. Certo? Mas aqui nós vamos de forma direta. Então, vamos ajudar com a mão mesmo. Vamos auxiliar. Distribuir um pouquinho mais essa margarina. Lembrando que a gente começa com o cilindro mais aberto e a gente vai fechando esse cilindro aos poucos. Para que ela não force essa massa e que a gente não acabe rasgando ela. Tá ok? Tem uma leve amassada na massa aqui. Agora nós retornamos para o cilindro para a última dobra. Que vai abrir todo o cilindro então, para que a gente não force essa massa.
Olha só, nenhum rasgo, nenhuma ruptura, porque nós trabalhamos bem a elasticidade dessa massa no cilindro. Meu cilindro, ele tem a numeração da abertura dele. Então, eu finalizei ele no 10. Mas agora, se o seu cilindro não tem numeração da abertura dele, você pode usar uma régua. Vamos ver com que espessura ficou a nossa massa aqui. Ou com 10. 10 milímetros ou 1 centímetro. 10 milímetros ou 1 centímetro, olha só. Certo? Exatamente 10. Exatamente o que o cilindro nos sugere. Ficou a espessura da massa. Eu tenho o cilindro que já marca a espessura que a massa vai ficar. Ficou exatamente com 10. Não tem um cilindro e você não tem o cilindro que marca a espessura que vai ficar a massa. E você quer ter a garantia de que esta massa ou de que essa margarina não vai rasgar. E usar como princípio a mesma medida que eu usei. Se o seu cilindro não marca a espessura da massa, você pode usar a régua. Exatamente 10 milímetros. Exatamente 10 milímetros ou 1 centímetro. Vamos finalizar então com a última dobra. A última dobra é uma dobra de 3. Novamente, você vai dividir a sua massa em 3 partes. 3 partes possivelmente iguais, tá? Dividir ela em 3 partes possivelmente iguais. Então aqui são 1, 2, 3 partes iguais. Dividir em 3 partes iguais. Uma parte, 2 partes, 3 partes. 2/3 ou 2 partes desta massa, você vai dobrar uma sobre a outra. Vamos conferir se ficou no tamanho, exatamente. Então, 2/3 da massa, nós vamos dividir em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Dividimos. Ficou 3 partes iguais. 2/3 da massa, você vai dobrar, você vai começar dobrando uma sobre a outra. Certo? Entendido? Meu borrifador amigo. Chama de borrifador amigo. Umedecer ele. O processo de dobras ele me ajuda, facilita bastante. Dobrei 2/3 um sobre o outro. Essa terceira parte que ficou, então, o que nós vamos fazer com ela? Nós vamos sobrepor sobre as outras 2 partes. Quantas camadas ficaram? 3 camadas. Esta é a última dobra. Então, a partir daqui, a gente só espicha a massa numa espessura de 5 milímetros. 5 milímetros é a espessura que eu quero dessa massa. Nós vamos espichar ela e aí nós vamos começar a modelar os croissants. E aí todo o processo eu vou explicando para vocês aqui. Vamos embora. Espichar a massa, então. No pegar a massa, você já sente ainda a umidade dela. Então, por isso que se faz necessário não usar muita farinha, certo? Vamos espichar a massa, deixar na espessura que eu quero. Depois a gente vai para o processo de corte e modelagem. Então, a espessura que eu quero são 5 milímetros. Posso deixar mais fina? Pode deixar mais fina. Mas o seu croissant não vai ficar tão volumoso, tão cheio, tão vistoso, tão bonito. 5 milímetros é uma medida boa para que ele fique cheio, bonito, vistoso. Né? Nós vamos cortar as bordas para que a folhagem do nosso croissant fique aparente. Tá? Depois a gente reaproveita esses pedaços numa outra massa.
Medida do croissant, 8 centímetros, certo? 8 centímetros. Vamos marcar todos eles. Marquei embaixo, marquei em cima. 8 centímetros de largura, certo? Então, lembrando, 8 centímetros de largura, uma ponta a outra. 5 milímetros de espessura e 26 centímetros de comprimento. Deixar marcado, depois só seguir com a régua. Eu, por hábito, eu sempre uso uma régua para ter a medida certa, certo? Marcadinho, minha régua é curtinha, então eu preciso definir onde eu vou cortar depois. Uma carretilha serve, pode ser uso de carretilha. Uma faca bem afiada, uma carretilha também serve, certo? Sigo a linha que eu já defini, onde eu iria cortar. Este pedaço que sobrou, depois nós vamos reutilizar, usar um outro produto. Vamos deixar marcado aqui também o comprimento. Devidamente marcados, nós vamos então agora cortar no comprimento deles. Fazendo uso da régua ainda, nós vamos marcar de uma ponta a outra. Você vai deixar marcadinho. Vamos deixar todos marcadinhos, para depois, quando formos cortar ele, só seguir a linha. Vamos só seguir a linha agora, para cortar o nosso croissant. Estou fazendo uso de um estilete, mas você pode também usar uma carretilha, ou uma faca bem afiada. Todos devidamente cortados, dou uma leve esticadinha nele, para que aumente o volume de dobras dele, então eu dou uma leve soltada nele. Não precisa fazer força. Quanto mais espichadinho ele estiver, mais dobras ele vai ter. Mais volumoso, mais cheio o croissant fica. Todos devidamente espichados. A ideia é só dar uma espichadinha nele, olha só. Ele ainda tem elasticidade, mesmo dando tempo, mesmo sem o tempo de descanso. Então vamos lá. Meu amigo borrifador. Umedeci ele. Primeira dobra, eu dou uma espichadinha nele. A primeira dobra eu puxo ela sempre um pouquinho mais apertada. E aí vou trazendo para mim mais apertadinha. E depois finalizo ele. No final eu faço uma casinha para que esse croissant fique bem assentado. Sobras bem aparentes. Vai dar um croissant bem volumoso, bem cheio, bem bonito. Molho ele. Se a sua massa por algum motivo deu uma ressecada, umedecer ele vai ajudar bastante. Até mesmo para manter as dobras mais conectadas. Então no início eu dou uma apertadinha, ó. Dou uma apertadinha nas pontas. Já aconteceu de muitas vezes tu cortar aquele croissant e ele estar oco no meio? Justamente porque você não fez isso. Então, a primeira dobra dele, eu dou uma apertadinha nele e eu puxo ele mais justinho. Ó. Puxo ele mais justinho. Então no início eu puxo ele fazendo um pouquinho mais de pressão. Ó. E aí depois só vou trazendo ele. Vou trazendo ele. Na ponta dele eu faço uma casinha. Fiz uma casinha. Sentou o croissant. De novo, amassamos as pontas no início. Trago ele mais apertadinho, mais justo. Vou trazendo ele mais justo. Sinto que precisa um pouquinho de mais umidade. Molho novamente.
justamente para manter as folhas dele mais juntas. Vem trazendo. No final faço uma casinha. Algo que é importante, não usar muita farinha, né? Para que ele mantenha a umidade. Então eu acabo fazendo uso do borrifador para que ele mantenha essa umidade. E quando for ao forno, que as folhas dele não se separem. Se tem farinha, excesso de farinha, na hora de enrolar o seu croissant, ou se ele está ressecado, as lâminas folhadas, elas tendem a se separar. Por hábito, por costume, eu molho ele mais um pouco na hora de enrolar, para que na hora que for ao forno, essas folhas continuem conectadas e ele não fique oco no meio. Por isso que eu molho ele. E se você mora em algum lugar de pouca umidade, se a sua massa por algum motivo ressecou, ou você usou excesso de farinha, e essas dobras, essa folhagem, ela se separa, logo depois que sai do forno, se não estiver bem assado, a tendência do seu croissant é baixar, porque ele perde força, porque ele não tem a conexão para crescer volumoso. Croissants devidamente modelados, distribuídos em uma forma. Agora nós vamos deixar ele no carrinho, dar o tempo necessário de crescimento deles, em torno de 1h30, 2 horas, talvez mais. Nós vamos acompanhar esse tempo quando for. Para colocar o forno, nós vamos acompanhar também toda essa parte de assamento. Aí é que são elas. Aí nós vamos ter certeza de que o nosso esforço valeu a pena. Depois de ir ao forno, ao cortar ele e ao ver o resultado. Se de fato deu certo todo o nosso método. Vamos deixar o croissant crescer agora, ganhar o volume necessário para depois ir ao forno. Croissants devidamente crescidos, respeitando o tempo de fermentação dele. Eu não apurei, não usei nenhum método para que apurasse o crescimento deste croissant. Como eu sei que ele está um tamanho bom para fornear? Vou mostrar para vocês mais de perto, em detalhes, como eu faço para saber o crescimento deste croissant. Uma das formas, então, de sabermos se esse croissant cresceu o suficiente, lembrando que foi um método rápido, a massa ainda forte. Olha só. Uma massa que eu consigo pegar ainda, não perdeu a força. Uma forma de sabermos se o croissant está no crescimento certo é apertando ele em cima assim. Ó. Ele ainda tem força. Ó. Vai ficar com a marquinha, mas ele ainda sobe. Olha só. Olha só. Não preciso usar muita força. Eu apertei ele demorou um pouquinho para recuperar a forma dele. Já está pronto para ir para o forno. Então nós vamos pintar ele agora. O que eu uso para pintar esse croissant? Eu vou usar aqui um ovo inteiro para pintar todos os croissants, um pouquinho de leite para quebrar esse ovo e uma pitadinha de sal que ajuda na coloração também. Então eu tenho aqui a mistura, um ovo inteiro, 30 a 50 gramas de leite e uma pitadinha de sal, que é para quebrar esse ovo e ajudar na coloração, deixar ele mais líquido. Olha só. Nós vamos começar a pintar o nosso croissant antes de ir ao forno. Croissant que foi feito com um método direto. Não dei descanso entre as dobras. Terminei a laminação, processo de dobras, já modelei o croissant e deixei crescendo. O que possibilita a gente conseguir fazer um trabalho direto, sem a necessidade do descanso. O descanso entre as dobras se faz necessário para que a sua massa recupere a elasticidade.
O seu croissant, ao modelar ele não rasgue. Vocês podem notar que os croissants eles estão lisos. E agora, no forneamento, nós vamos tirar a contraprova, onde ele tem que desenvolver dentro do forno e manter a forma dele sem rasgar. Então, para que a gente consiga fazer um trabalho de forma direta, a gente precisa alcançar essa elasticidade no cilindro, cilindrando bem esta massa. Eu trago esses detalhes no vídeo. Então, se faz necessário também que você assista todo o vídeo, para que não haja dúvidas. Tem todo o processo em detalhes, como foi feito e como nós chegamos no ponto de elasticidade boa para que este croissant não rasgasse. Vamos finalizar a pintura aqui. Vai direto ao forno. Levando ao forno também, eu quero trazer alguns detalhes importantes para vocês. Trago toda a medida do croissant, espessura de massa, para que ele tenha esse mesmo volume. Então, o método que eu uso para que ele tenha vapor, eu deixo uma forma dentro do forno. Pode ser uma forma de bolo, pode ser uma forma de pão. No caso aqui, eu estou usando uma forma de pão. Eu deixo essa forma vazia, pré-aquecendo dentro do forno. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os croissants e logo após eu jogo um copo de água aqui dentro e fecho ele rapidamente para que ele segure o vapor ali dentro. Agora eu despejo um copo de água dentro desta forma vazia que já estava aquecendo junto com o forno. Não precisa ser uma grande quantidade, mais ou menos essa quantidade que eu separei aqui. Fecho ele novamente e agora deixo trabalhar. Agora eu continuo acompanhando o forno, dei um pequeno vapor nele com um copo de água. Como eu faço para assar o croissant? Seja ele em forno pedra refratária, seja ele no forno de cozinha, ou seja ele no forno turbo, né? Se tem um forno turbo, já tem vapor, então eu uso o vapor do forno turbo. Eu sempre começo assando o croissant com altas temperaturas. Se tratando de forno turbo, forno de padaria, forno turbo, eu começo assando esse croissant a 185 graus ou 190 graus. Dou um vapor nele, desligo a turbina e deixo ele durante 10 minutos sem turbina, com uma alta temperatura, 190 graus. Depois dos 10 minutos, eu ligo novamente a turbina, baixo a temperatura para 165 graus e deixo ele assando até dourar, ou estar bem assado, entre 10 a 15 minutos. Então, 10 minutos sem turbina, 10 a 15 minutos com turbina a 165 graus. Se tratando deste forno refratário, eu começo ele na temperatura máxima. Aqui no caso a minha temperatura está entre 280 graus e 300 graus. Coloquei o croissant dentro do forno, joguei água para que gerasse vapor, deixo nessa temperatura de 280 graus a 300 graus, mais ou menos entre 8 a 10 minutos. Depois desse tempo, eu vou diminuir a temperatura para 200 a 220 graus, se tratando de forno refratário, com pedras refratárias. 200 a 220 graus e deixo ele até totalizar o assamento dele, bem douradinho, bem crocante. E vai mais aí uns 10 a 15 minutos. Forno de cozinha, a gente precisa testar ele. Tu vai usar a temperatura máxima desse forno de cozinha, vai deixar uma forminha ali sequinha. Quando colocar o croissant lá dentro, tu vai jogar um copo d'água, vai manter em temperatura alta, altíssima, durante 10 minutos. Depois, você vai diminuir essa temperatura dentro de um forno de cozinha, acredito eu que entre 185 a 220 graus, e vai deixar ele assando lá, até dourar e ficar bem assadinho. Eu vou mostrar para vocês ele finalizado e assado, como ele vai ficar. Agora que são elas, né? Todo o trabalho que a gente teve, laminação, dobras, batimento, modelagem, agora é que são elas. Agora é que a gente vai tirar a contraprova, se deu certo ou não, todo o nosso método, todo o processo que nós seguimos. Esperamos que sim. Então, eu vou mostrar para vocês, depois de assados, eu vou cortar um croissant para vocês para ver como ficou esse método direto. Lembrando que eu não dei descanso entre as dobras. Eu fiz ele de forma direta. E modelei também de forma direta, sem dar descanso, de 10 a 15 minutos. Como que eu cheguei nesse processo? Trabalhando muito bem a umidade da massa, através do gelo, da água gelada, trabalhando a elasticidade desta massa através do cilindro, nós cilindramos bem,
eu mostro todo este método, este processo durante o vídeo. Então se faz necessário que você assista todo ele. Nós já tivemos aí um salto de forno significativo, os croissants estão desenvolvendo bastante, crescendo bastante. Lembrando que você pode fazer um tamanho menor, eu acredito que vai ficar muito bom. Estão aí então os nossos croissants devidamente assados, com glaze então para dar aquele brilho. Lembrando que é um método direto, certo? Com glaze então, você consegue dar um brilho, um destaque maior para o seu croissant. Um método direto, sem descanso entre as dobras. Lembrando que nós conseguimos chegar a este método fazendo um bom trabalho para que ela tivesse elasticidade no cilindro. Estão aí finalizados, decorados e prontos para venda. Vocês conseguem pegar bem aqui. Minha câmera não ajuda muito, mas lembrando que é um método direto, sem descanso, usando margarina folhada. Já comi grande parte 1. Saboroso. Croissants devidamente assados, devidamente finalizados. Espero ter ajudado, espero ter contribuído para que você aprenda um pouco, ou quem sabe muito. E se possível, testem a receita. Vou deixar a receita na descrição do vídeo, com todos os detalhes necessários para que você possa replicar também este mesmo croissant e que você possa também vender este mesmo croissant. Lembrando que croissant existem muitas outras variações que a gente pode explorar. Aos poucos eu quero ir largando no YouTube vídeos de outros salgados, outras variações que a gente pode também explorar desta mesma massa e que agrega muito valor. Você consegue ter um bom retorno através da massa de semi-folhados, que é a massa do croissant. Então, croissants finalizados, espero que tenham gostado. Lembrando que meu nome, Padeiro Ricardo. Se puderem, dá um confere lá no meu perfil no Instagram, Padeiro Ricardo. Vai ter minha fotinho lá, minha fotinho ela é inconfundível. Vocês vão reconhecer porque a carinha é a mesma. Dá um confere lá. Se gostaram do conteúdo, compartilha com quem pode ajudar. Talvez aqui a gente possa ajudar muitas pessoas também a fazer croissants, bons croissants, e ganhar um bom dinheirinho com isso. Olha só. Lembrando que é um método direto. Não uso manteiga francesa, não uso farinha francesa, uso farinha tradicional encontrada em mercado. Lembrando que você precisa também escolher uma boa farinha. Olha, depois de finalizado. Saiu do forno, passei o glaze. Olha o brilho que ele fica. Chama atenção ou não chama? Lembra daquele velho ditado? A primeira impressão é a que fica. E a gente tem por hábito comer primeiro com os olhos. Então a gente precisa primeiro encantar o nosso cliente com os olhos, para que depois sim, ao provar, ele se encante também com o paladar. Que eu possa ter ajudado a vocês e, se possível, compartilhe com quem precise, compartilhe com quem possa ajudar, para que ele possa aprender também a fazer croissants, belos croissants. Croissants que vendam, croissants com sabor. Certo? Padeiro Ricardo. Dá um confere lá no meu perfil no Instagram também. É inconfundível. A carinha é a mesma, o uniforme também é o mesmo. Certo? Obrigado, gente. Croissants, um método direto.